Para começar o nosso papo, vamos falar da volta às aulas. Sim, porque há uma pressão, vamos dizer assim, para que aconteça em todo o Brasil o retorno das aulas. E isso é bastante perigoso porque esse retorno está sendo discutido sem a vacinação dos profissionais da educação nem dos alunos. E a gente sabe do altíssimo risco de se colocar os alunos no ambiente fechado da sala de aula, eles que são grandes vetores de transmissão do vírus. A gente sabe que há um percentual muito grande de alunos que convivem com os avós, que moram com os avós e, evidentemente, com o restante da família, com pessoas do grupo de risco. E aí começa uma farsa das tais medidas de proteção. E quando a gente vê as pessoas falando a respeito das medidas de proteção que devem ser estabelecidas para esse retorno seguro, entre aspas, das aulas sem a vacinação, a gente percebe que quem está falando essas coisas não tem a mínima noção de como funciona a educação. Imaginar que é possível cumprir-se aquilo que está sendo estabelecido, as distâncias, as linhas, o professor não pode chegar perto. Imagine essa situação na educação infantil. Número restrito. Como é que fica a questão do material didático? Como é que fica a questão do professor poder intervir nas situações da sala de aula? As pessoas que acreditam que é possível que se faça qualquer tipo de distanciamento dentro de uma escola, na dinâmica de uma escola, é porque não conhece a realidade escolar. Então, a gente está brincando com uma situação em meio a uma pandemia que vem se arrastando justamente pela ausência de ações que possam fazer com que a pandemia deixe de ser uma coisa permanente como vem se tornando no Brasil. Essa questão da volta às aulas, ela está sendo pautada por uma pressão do setor privado da educação brasileira, da educação de base, inclusive, e principalmente, que é um setor que há anos está em crise, é um setor que depende de isenções do governo, dessa rede de filantropia. E esse setor, onde poucos grupos vêm se transformando em grupos monopolistas dominantes, é um grupo que está clamando pelo retorno porque essa situação pressiona ainda mais um setor que já está em crise. E aí eu quero destacar o seguinte: por que não há preocupação, nem mesmo nos veículos de comunicação de massa que estão contra as medidas que o Bolsonaro vem adotando na pandemia, em relação à educação? Por exemplo, a gente vê a preocupação do Covas, do Dória, em relação ao discurso pró-ciência, pró-vacina, mas quando o assunto é educação, volta às aulas, se esquece a ciência, se esquece as recomendações técnicas. Porque nós temos que entender que educação é um objeto onde acontece uma manifestação bastante evidente da luta de classes. Porque vejam, a educação é algo que distingue oportunidades na vida das frações da classe trabalhadora e, evidentemente, também da classe dominante. Então, o que eu estou querendo dizer? Que a educação, o setor da educação, sempre é alvo da disputa mais acirrada que pode representar o que a gente entende como luta de classes. Então vamos lembrar, por exemplo, Darcy. Não existe uma crise na educação, existe um projeto. Então quando a gente vê, por exemplo, o desmantelamento do Enem, com 55% de abstenção e, portanto, uma vitória do bolsonarismo, que tem como objetivo enterrar o exame, quando a gente vê essa pressão para desmontar a educação pública, para alejar a educação superior de excelência pública que nós sempre tivemos no Brasil, tudo isso é uma manifestação da luta de classes no sistema educacional. Então, é por isso que a gente tem esse tipo de pressão, onde ninguém nos grandes meios parece estar defendendo com a importância que deveria
o não retorno das aulas sem antes a vacinação, pelo menos dos profissionais da educação. Claro que muito melhor se a comunidade escolar também, mas pelo menos dos profissionais da educação. Porque vejam, essa situação capenga desse ensino híbrido, desse ensino à distância que nós estamos vivendo há um ano no Brasil, também explode na desigualdade de acesso à educação. Porque aí as melhores escolas conseguem montar infraestruturas que conseguem mitigar, amenizar os problemas de transformar um ensino presencial forçadamente num ensino à distância. Enquanto que na educação pública, isso apenas é transformado num grande teatro. Onde você não tem um portal, onde você não tem uma metodologia adequada, porque não é uma educação pensada para esse formato e é uma transição feita forçadamente, sem que a estrutura para essa transição seja oferecida. Então quem sofre mais é aquele aluno da família que não pode pagar uma educação privada. E mesmo se houver o retorno às aulas, nós também temos que imaginar o seguinte: é um retorno parcial, onde também as escolas privadas têm condições de oferecer uma infraestrutura que colabora para o aumento da desigualdade social. Então, a respeito dessa questão da volta às aulas, eu quero que fique claro aqui, minha gente. É uma forma da gente perceber a luta de classes acontecendo. Porque, nesse sentido, ninguém está do lado da educação pública. Todos estão do lado da educação que pode defender os interesses do capital. Beleza?